Os resultados do segundo trimestre de 2021. A gente vai fazer uma apresentação inicial e depois a gente abre para perguntas que eventualmente os participantes têm. Good morning to everyone. For those that need translation, you have to choose to select the language here in the interpretation bottom that is underline the boxes here. Okay, I'll put the president. Let me introduce the directors that are here as well. Deixa eu introduzir aqui apresentar os diretores que estão conosco. Henrique Zuckerman, que é o diretor de papel e florestal, o Lindomar, que é o nosso diretor de embalagem, o Odivan, que é o nosso CFO, muitos conhecem bem, o Fabiano, que é o nosso diretor de pessoas, estratégia e gestão, e eu sou o Sérgio Ribas, diretor-presidente da Irani. Então, nós vamos colocar aqui a apresentação e iniciar. Só um minutinho. Tudo bem? Todos estão vendo? Então, falando rapidamente sobre os resultados, nós fechamos o segundo trimestre com uma receita operacional de 403 milhões, um EBITDA ajustado de 119 milhões, um lucro líquido de 67 milhões 691. Fizemos investimentos nesse trimestre, aceleraram um pouco mais os investimentos na plataforma Guide, 73 milhões 298, e tivemos um retorno sobre o capital investido nos últimos 12 meses de 17,8%. A relação dívida e EBITDA ficou em 0,77% e o custo da dívida em 8,4%, já sentindo aí os impactos do aumento da Selic recentemente. Olhando aqui para a evolução da receita, né, então, em relação ao segundo trimestre de 2020, nós tivemos a evolução de 67,3%, reflexo de uma demanda muito forte pelos produtos de papel e papelão do lado, e também pela elevação dos preços em função dessa demanda e também como reposição dos custos de aparas que tiveram uma evolução muito forte ao longo desse período. Em relação ao primeiro trimestre de 2021, 13,2%, os 403, 137, 15,5% de exportações desse faturamento. O EBITDA ajustado fechou em 119 milhões e 76, 114,2% acima do que nós fizemos no segundo trimestre de 2020, com a margem de 23,1%, e 18,7% acima dos 100 milhões 348 que nós fizemos no primeiro trimestre, com a margem de 28,2%. Então, 119,076 com a margem de 29,5%. Então, continuamos elevando um pouco nossas margens, aqui reflexo dos aumentos de preços que houve no trimestre, né? E tanto em dólar, nós tivemos elevação de preços em dólar significativo, em papéis e também nos produtos de resinas, e também a elevação de preços no mercado interno para reposição, principalmente do custo das aparas. Fechamos com 67 milhões 691 de lucro, 342,5% acima do segundo trimestre do ano passado e 19,4% acima do primeiro trimestre de 2021. Resultados bastante fortes nesse trimestre, foi um dos melhores trimestres, talvez o melhor trimestre da história nosso, com essa evolução de margens. Olhando aqui para o mercado de papelão do lado, o mercado teve um crescimento muito forte em relação ao segundo trimestre de 2020. Aqui nós tivemos o início da pandemia, então a base também era um pouco mais fraca, 16,7%, mas é uma evolução bem importante. E em relação ao primeiro trimestre, uma queda de 2,3%, pela sazonalidade e também pela quantidade de dias e feriados acaba tendo, mas do ponto de vista de expedição diária, continuou evoluindo ao longo dos meses. E em metros quadrados, 15,9% e uma queda de 2,7%. No nosso caso, especificamente, nós crescemos 22,1% em relação ao segundo trimestre e tivemos praticamente o mesmo volume em relação ao primeiro trimestre. E em metros quadrados, crescemos 20,9% e 1,1% de um trimestre para o outro. Então, tivemos uma evolução um pouco melhor do que o mercado em termos de volume.
Olhando os preços, né, então, nós fechamos R$ 7.375 por tonelada, 17,8% acima do primeiro trimestre e 67,6% acima do segundo trimestre do ano passado. Então, uma evolução muito forte de preços ao longo desse período, em função dessa demanda que a gente tem vivido aí, tanto no mercado de papel ondulado como no mercado de papéis. Em metros quadrados, 69,7 de evolução em relação ao segundo trimestre e 16,5 em relação ao primeiro trimestre de 21. Aqui, olhando o negócio papel, né, nós tivemos uma queda no volume total de papéis para mercado, né, tanto em relação ao primeiro trimestre como em relação ao segundo trimestre do ano passado, especificamente em embalagens rígidas, papel para embalagens rígidas, que são as embalagens para papel para papelão ondulado, porque nós estamos transferindo um volume bem maior de papel para as nossas unidades e vendendo menos papel para papelão ondulado no mercado. Quando a gente olha especificamente o volume de papéis para embalagens flexíveis, que são sacos, né, de diversas gramaturas, nós tivemos uma evolução grande aí em relação ao segundo trimestre de 2020 e um volume parecido aqui em relação ao primeiro trimestre. Em relação a preços dos papéis para embalagens flexíveis, que tem como matéria-prima, em geral, só fibra virgem, alguns papéis eles têm um mix de fibra virgem com aparas, mas a principal matéria-prima é celulose, e tivemos aqui uma evolução de 31,2% e 9,2% em relação ao primeiro trimestre de 21. Para papelão ondulado, a evolução bem mais forte em função do aumento das aparas, né, 112,5% e 17% em relação ao primeiro trimestre, com R$ 5.060 por tonelada. Quando a gente olha o mercado de aparas, né, que é um insumo importantíssimo aí nos papéis reciclados, nós tivemos no mercado como um todo uma alta de R$ 173,6 por tonelada FOB, e a Irani totalmente em linha, 173,5, e uma evolução aqui de 24,2 em relação ao primeiro trimestre, fechando em 1.756 de preço médio FOB. Quando a gente avalia o preço CIF, né, nós tivemos uma evolução de 147,8 na unidade de Santa Catarina, e uma evolução de 22,4%, fechando em 1.866 o preço médio. Em Minas Gerais, a gente fechou com 1.811, com a evolução de 24,2%, e na Irani como um todo, uma evolução de 22,8%, fechamos em R$ 1.850 por tonelada de preço médio, e 153,8% em relação ao segundo trimestre do ano passado. As aparas, elas começaram um processo de queda já no final do segundo trimestre, e a gente vem acompanhando a queda aí que o mercado tem tido, e prossegue agora nesse terceiro trimestre a queda das aparas em função de uma normalização do sistema de coleta de aparas no Brasil, e também a contribuição aí que as importações de apara trouxeram para um maior equilíbrio desse mercado. Florestal, nós tivemos aqui venda de breu e terebintina, uma queda aqui do volume de 4% em relação ao segundo trimestre do ano passado e 15,6% em relação ao primeiro trimestre. Essas são quedas sazonais, né? Mas os preços tiveram uma evolução bastante importante em relação ao segundo trimestre, de 82,3%, no caso do breu, e 20,4% em relação ao primeiro trimestre, fechando em R$ 8.279 por tonelada. E a terebintina também teve uma evolução grande dos preços em dólar, em relação ao segundo trimestre, 113,3%, e em relação ao primeiro trimestre, 9,1%, fechando com um preço médio de R$ 22,65 por tonelada. Quando a gente olha o endividamento, a nossa dívida ela subiu aqui para 674,2 milhões em função dos investimentos que a gente está fazendo, né? A dívida líquida ficou em 259,6 e a alavancagem teve uma leve queda em relação ao primeiro trimestre, principalmente em função da elevação do EBIT da LTM. O endividamento é 97% em moeda nacional, 3% em moeda estrangeira, que são apenas algumas operações de ACC que nós mantemos, e 93% no longo prazo e 7% no curto prazo. A plataforma Gaia, que é o conjunto de investimentos que nós estamos desenvolvendo após a oferta pública do ano passado, né?
estão caminhando bastante bem. Com os investimentos, nós vamos ter uma elevação de 29% na produção de celulose, com o projeto Gaia 1, 23% de aumento na produção de papelão do lar, com a ampliação da unidade de Santa Catarina, e a geração de energia a partir de fontes renováveis, né, tanto na caldeira de recuperação quanto na repotenciação das PCHs. Nós vamos ter 56% com a caldeira de recuperação, de aumento da geração de energia, 10% com uma das PCHs e com a outra 33% de evolução na geração de energia. Quando a gente olha aqui os valores, nós corrigimos os valores em função das negociações que foram completadas, tanto no Gaia 1 quanto no Gaia 2, que já estão todos os pacotes negociados. Houve uma elevação no valor total, nós tínhamos 743 bilhões, que era a nossa estimativa inicial, estamos em 883, em função da elevada inflação que a gente teve em vários insumos, principalmente aço, construção civil, cobre, que evoluíram muito e são materiais importantíssimos aí nos nossos projetos, né? A elevação se deu mais no Gaia 1, que é a caldeira, né? E todos os impactos nos outros investimentos que acompanham a caldeira, né? Aqui a visão do que nós realizamos esse trimestre. Então, 52 milhões foram para o Gaia 1 e 21 milhões para o Gaia 2, e até o momento nós já realizamos 55 milhões no Gaia 1 e 36 milhões no Gaia 2. Estamos iniciando o Gaia 3 aí provavelmente nesse trimestre, a gente já deve ter algum desembolso. E os Gaias 4 e 5 nós estamos na fase ainda de licenciamento ambiental, que tem sido um pouco mais demorado do que nós imaginávamos, mas está caminhando bem. Então, ao todo, foram 73 milhões 298, e até aqui, dos 883, nós investimos 92 milhões, que tendem a se acelerar nos próximos trimestres. Em relação ao cronograma, nós estamos totalmente em dia, não há nenhum atraso, esperamos concluir os projetos até um pouco antes do que os prazos originais planejados. Avanço físico aqui, o Gaia 1 começou a execução física, a fase que esse trimestre nós concluímos todas as engenharias e as negociações de todos os pacotes, e agora inicia a construção da caldeira pelo fornecedor selecionado, e também todos os demais projetos entram agora na execução física. O Gaia 2, esse sim está bem avançado, já com 46% da execução do projeto. O principal equipamento, que é a nova onduladeira, chega ao Brasil já no mês de setembro, daí inicia a fase de instalação. Nós devemos estar com esse projeto em fase de performance no início do próximo ano. E a reforma da máquina 2 concluída a engenharia básica, nós vamos agora iniciar a execução física, e as duas PCHs, como eu falei, estão na fase, com as engenharias prontas, mas na fase de licenciamento ambiental. Alguns destaques do trimestre: nós tivemos a elevação do rating de crédito da Irani de longo prazo, né, de BRA para BRAA, na escala nacional, são 3 níveis acima, né? Então foi uma elevação bem importante. E elevação dos ratings atribuídos às debêntures, né, a Celo 13 e a RANI 14, de BRA+, para BRAA+. Tivemos a aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia da contratação do financiamento com o Finame BNDES para os projetos da plataforma Gaia, de até 484 milhões. É uma operação direta com o BNDES, com prazo de 16 anos. E adesão ao programa Empresa Cidadã, estendendo os períodos de licença maternidade e paternidade. Então, um benefício adicional aqui para os nossos colaboradores, que nós entendemos adequado e em linha aí com as melhores práticas. E adesão ao capitalismo consciente, reforçando nosso alinhamento aos 4 princípios básicos do movimento, que é propósito maior, cultura consciente, liderança consciente e orientação para stakeholders, que já é uma forma de trabalho da Irani já histórica, né, e que nós reconhecemos aí nesse movimento do capitalismo consciente um alinhamento muito grande com os nossos valores, e nós aderimos a esse movimento em Santa Catarina. Então, esses são os destaques. Aqui o nosso pessoal de RI, o Divan capitaneando aí toda a equipe de RI, com o Evandro, o Marcos, a Alexa, a Mariciane, o Manuel e o Vicenzo.
Muito bem, então esses são os números aqui do trimestre. Então, foi um trimestre, como visto, bastante robusto. A gente está bem feliz aí com os resultados que a gente veio obtendo ao longo desse ano, e temos aí um prognóstico muito favorável e positivo aí para o ano, principalmente em função da queda das aparas que iniciou agora no último mês do segundo trimestre. E agora eu deixo aberto aqui para perguntas que haja. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no Sim, chat. Sérgio, tem o Caio Brenner aqui que quer fazer uma pergunta, depois tem mais duas aqui no Q&A. Tá Caio, pode bem. abrir o microfone? Se você consegue abrir. Bom, Caio, consegue abrir? Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Estamos sim. Tudo bem, Caio? Tudo bem, e você, Sérgio? Obrigado pela apresentação. Duas perguntas do meu lado, pessoal. Primeiro, em relação aos preços, e uma pergunta sobre preços e margens. Vocês estão com uma performance muito boa de anunciar e implementar esses aumentos de preço aí nos últimos trimestres, até um pouco à frente da concorrência. Vocês conseguiram agora mais 17%, 18% no segundo tri, isso já é um aumento de quase 70% no ano contra ano, né? Então, assim, o que eu queria entender é como que vocês estão enxergando esses movimentos de anúncio, implementação de preço e de receita unitária nos próximos trimestres, né? Pensando em segundo semestre especificamente. Queria saber se já fizeram mais algum anúncio em julho ou agosto, ou se a gente só vai ver daqui para frente o que seria o carrego de aumentos de preço que vocês fizeram no segundo trimestre ou até um pouco mais para trás. E eu queria entender isso, principalmente frente a ao preço das aparas que já estão caindo na ponta, né? Então, se a gente pode vislumbrar um cenário nesse segundo semestre de aumento de preço, enquanto as aparas estão caindo, que aí seria, acho que, um cenário muito positivo para as margens de vocês. E a segunda pergunta, sobre a revisão dos projetos, dadas esses anúncios que vocês fizeram, que o CAPEX esperado chegou a subir entre 100 e 150 milhões, queria entender se vocês ainda esperam que exista alguma outra revisão daqui para frente, ou se o grosso, que eu imagino que o Sérgio comentou que foi principalmente por conta das negociações da Caldeira que foram concluídas, né? Então, eu imagino que esse tenha sido o grosso já das revisões, mas queria saber se tem mais algum risco desse CAPEX subir um pouco mais para frente, e entender também nessa revisão de vocês, como que isso impactou a TIR de vocês no projeto. Acho que especialmente da Caldeira, acho que seria interessante ouvir um pouco essa visão de vocês. Obrigado, pessoal. Bom, a primeira questão sobre preços, na realidade, deve ter alguma coisa de residual ainda para entrar no mês de julho, mas muito pouco, né? E a tendência é que os preços se mantenham estáveis, tá? Caiu ao longo do segundo semestre, a não ser que a demanda seja muito forte e tenha algum impacto de custos não esperado, mas o que a gente imagina são preços mais estáveis no segundo semestre, dado que nós já fizemos uma reposição de preços bastante forte nesse período, como você mesmo acentuou. E o que deve elevar margens nesse período é a queda das aparas, que tem um impacto muito importante nos nossos resultados, e que a gente deve capturar essa queda aí no segundo e terceiro trimestre. Então, preços, eu imagino que é isso. Os papéis à base de fibras, nós também fizemos uma reposição de preços importantes, bem acima da inflação, e esses preços não devem ter nenhum impacto pela queda das aparas, do ponto de vista de margem, mas eles já estão com uma margem bastante interessante, né? O que nós temos visto é um aumento de preços em dólar. Isso tem acontecido tanto nos produtos da unidade de resinas, como no papel de exportação. Há uma demanda por papéis e por produtos bastante grande, e os preços em dólar têm subido. Já subiram em torno de 10% nesses últimos meses e devem continuar aí uma trajetória de alta nesse próximo trimestre. Com relação à plataforma Gaia, os principais pacotes, como foi dito, já foram negociados do Gaia 1, todos os pacotes relevantes. Nós colocamos nesse valor uma contingência
30 milhões, né? Então, a gente não vê que ocorram mudanças nesse CAPEX daqui para frente, porque a gente está agora numa fase de execução e a maior parte dos pacotes foram fechados com preço fixo, né? Tem alguma coisa de correção em mão de obra, mas que não deve ter um impacto tão substancial. Com relação ao Gaia 2, os valores já são esses, fechados, não deve ter nenhum tipo de mudança. Com relação aos projetos não iniciados, aí sim, talvez tenha algum impacto, mas são projetos bem menores, e os impactos devem ser não significativos, né, quando no início da execução desses projetos. Não sei se respondi, Caio, ficou algum tema? Não, só sobre, não sei se vocês chegaram já a refazer os estudos das tiras dos projetos. Queria entender mais ou menos como que vocês enxergaram impacto nas tiras desses projetos, porque a gente teve algumas variáveis, né? Você teve preço de papel e papelão do lado para cima, você teve custos também para cima. Queria só entender se hoje a gente está esperando uma tira mais ou menos no mesmo nível do que na época do re-IPO, ou se teve espaço para uma leve correção para baixo. Enfim, isso que eu queria ouvir de vocês. Na verdade, elas ficaram muito alinhadas, essa foi uma preocupação grande que nós tivemos nas negociações dos pacotes, né, para que a elevação não fizesse com que as TIR caíssem, né, e com o aumento das margens, por conta da queda das aparas, é possível que a gente tenha uma elevação da TIR de cada um dos projetos, principalmente o projeto da embalagem, né. Então, nós tivemos essa preocupação nas renegociações para que essa calibragem entre o aumento de preços e o retorno dos projetos ela ocorresse também, né? Não sei se tem algum complemento, algum dos diretores, Henrique? Não? Acho que é isso. Sérgio, só um rápido follow-up. Vocês podem abrir quem que foi o fornecedor da caldeira que vocês selecionaram, ou é sigiloso isso? Não é sigiloso, é a CBC. Tá ótimo. Obrigado, Sérgio. Tá, nós temos uma pergunta no Q&A aqui do Caio Ribeiro. Acho que eu posso ler aqui, ele deixou por escrito. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Queria ver se poderiam comentar sobre a dinâmica de preço da Aparas nos próximos meses. Os preços vinham em uma tendência de alta, mas em junho parece ter estabilizado e em julho caíram. Vocês acreditam que isso seria o começo de uma nova tendência? Isso poderia começar a gerar pressão para preços de papel? Em segundo lugar, como enxergam o livro de pedidos de vocês hoje? Ainda continua totalmente preenchido? Obrigado, Caio, pela deixar a pergunta aí. Sérgio. Bom, pedidos, nós continuamos na capacidade toda tomada e com todas as fábricas ocupadas antecipadamente. A gente sentiu alguma queda em poucos setores, mas outros vindo mais fortes, e com essa sazonalidade a gente deve estar com a capacidade tomada até o final do ano, como ocorreu o ano passado e deve ocorrer esse ano também. A queda das aparas, assim como existe uma dinâmica de alta que se retroalimenta, né, tem uma dinâmica de baixa que se retroalimenta também, porque os aparistas eles não querem ficar com estoques que eles compraram por um valor mais alto, então eles querem vender o mais rápido possível aqueles estoques para que a perda não seja tão grande. Então, existe um processo também de retroalimentação na queda. Se a gente analisar historicamente as aparas, elas têm períodos de alta e períodos de queda. Dificilmente você tem a queda e alta no mesmo período. Então, a gente imagina que nós estamos entrando no período de queda. E aí, evidentemente, que quando a demanda ficar mais fraca, pode ter alguma pressão de preços, principalmente de chapas, que tem uma correlação muito forte, e papéis miolo, né, que tem uma correlação fortíssima com o preço das aparas. Mas, por enquanto, com esse nível de demanda, a gente não tem sentido pressão por queda de preços ainda. Não sei se eu respondi, Caio. Pode ficar à vontade para abrir o microfone aqui, tá? Ou pedir no chat aqui, se não conseguir abrir. Tá bem? Bom, eu vou para outra aqui. Qualquer coisa, Caio, você pede aqui, tá? O Pedro Machado, da Condor Insider. Tudo bem, Pedro?
Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Vocês continuam vendo a mesma tendência positiva no que se refere a preço e demanda para julho? A partir do que viram em julho, estão animados para o terceiro tri? Muito, muito animados, né? Eu acho que terceiro trimestre tipicamente é o trimestre mais forte, meses de agosto, setembro são fortíssimos, outubro é o mês mais forte todos os anos. Então, assim, com esse nível de preços e com as aparas em queda, é possível a gente ver uma elevação de margem substancial nesses próximos trimestres. Então, a gente está super, super animado. E a gente está vendo realmente uma mudança estrutural na demanda, né? Eu sempre gosto de comentar que o e-commerce ele trouxe um novo mercado para o papelão ondulado, dado que a embalagem hoje ela vai até o consumidor final, né? E é um espaço que não era ocupado pela embalagem de papelão ondulado. Então, o e-commerce, todas as projeções são algum arrefecimento, evidentemente, na volta, na velocidade de crescimento, mas o crescimento se mantém, né, para os próximos anos em 2 dígitos. Então, é um mercado novo, o papelão do lado, e que fortalece muito essa demanda forte que a gente está tendo, e com a retomada dos demais setores deve se fortalecer ainda mais. Essa é a visão que a gente tem do mercado como um todo, e o segundo semestre deve estar muito forte, como foi dito. Preços, né? Você pergunta preços, a tendência de preços é de uma certa estabilidade, algum carry-over do segundo tri, mas a gente não vê reposições substanciais de preço, a não ser que haja alguma elevação no custo de aparas, dado que a gente já fez uma reposição de preços bastante forte nesse período, né? Tem alguma coisa de chapas que nós estamos aumentando ainda, mas não é tão significativo. O Gabriel Galvão, tudo bem, Gabriel? Boa tarde a todos e parabéns pelos resultados. Gostaria de fazer um follow-up em relação aos preços. Para o mercado estimar melhor o carrego para frente, vocês conseguem abrir como os preços de junho se comparam à média reportada no trimestre? Os números são divulgados consolidados, né, Givan? Nós não divulgamos os valores mensais, mas os preços médios, né? O que eu posso dizer é que tem muito pouca coisa de carry-over para o terceiro tri, né? No papel, praticamente não tem carry-over mais no papel para embalagens, e nas embalagens para papel do lado tem algum carry-over, mas não é significativo. É isso, né, Henrique? Isso aí. Acho que o preço do papel de junho, da embalagem de junho, em relação à média do trimestre, ele deve ficar um pouquinho acima, né? Mas não muito, né? Não deve ter muito espaço, né? O Lindomar acho que tem essa percepção melhor aí. Perfeito, Advan. Deve caminhar muito próximo, né? Não vai ter muita mudança, não. Vai ficar bem frente, né? Mas o preço de junho certamente foi melhor que o preço de abril, né? Foi uma curva de crescimento em abril, maio e junho bastante importante. Mas julho deve ter um carry-over pequeno. Eu tenho mais umas 3, 4 perguntas aqui. Tem uma que está, eu não tenho o nome aqui da pessoa aqui, que parece anônimos aqui no chat, no Q&A, mas eu vou ler aqui. O Sérgio mencionou que os preços no exterior ainda estão subindo. Minha pergunta é qual o efeito prático para a companhia? Tem espaço para exportar mais? E como está o diferencial de preço líquido entre o mercado local e externo, já considerando a logística na ponta? Quem que quer responder? Sim. Na verdade, tanto o mercado interno quanto o mercado externo estão extremamente demandados, né? E a gente tem um papel super importante aqui no mercado interno para o mercado de sacos, né? Então a gente privilegia o mercado interno e a gente procura exportar para os países que têm margem melhores, né? Então hoje a margem de exportação em mercado interno na questão de preço líquido, elas são muito parecidas, já descontando a questão logísticas. Em algumas gramaturas, em alguns casos, o mercado interno está superior e, em raras exceções, o mercado externo está superior. Mas o preço de exportação ele vem subindo em dólar gradativamente, né? Então, a tendência é que eles caminhem muito parelhos com esse dólar no nível que está.
E não devemos ter uma grande elevação Não. das exportações nos próximos meses. Ele deve ficar mais ou menos no mesmo volume exportado nos últimos meses. Principalmente porque em vários papéis a margem acaba sendo um pouquinho melhor no mercado interno do que na exportação, mas está muito próximo, né? Antes dos aumentos recentes, as margens de exportação estavam até melhores do que no mercado interno. Como consequência, não tem nenhum resultado nem positivo nem negativo para a empresa. O resultado se mantém estável. É possível que essa reposição de preços em dólar prossiga nos próximos meses, mas essa é uma negociação país a país, caso a caso, então a gente gere aí na rentabilidade tanto o mix de papéis quanto o mix de países, né? Porque acaba tendo diferenças relevantes entre os países. Ok. A Marina Faleiros também tem uma pergunta aqui. Obrigado, Marina. Boa tarde. Vocês conseguem estimar hoje quanto o e-commerce representa da demanda por papel para embalagem e papelão no Brasil? Obrigado. É muito difícil essa conta, porque como o e-commerce ele é uma forma de venda e não um segmento, é difícil de prever o quanto está impactando. A gente sabe que está impactando muito, mas esse volume de caixas que vão especificamente para e-commerce, a Empapel está fazendo esse trabalho, não sei se o Lindomar tem alguma novidade, mas o Lindomar é diretor da Empapel, mas é um número que nós não temos. Sabe, Lindomar, tem alguma novidade sobre isso? A gente tem trabalhado e colocado energia forte para tentar entender, olha a representatividade, mas a gente não tem ainda nenhum dado para estar divulgando. Não sei se... Fiz claro. Bom, tem uma próxima pergunta aqui, o Antônio Risson. A favor de dar um pouco mais de cor na queda das aparas, abordando inclusive a nova regulação para o segmento. Um pouco mais de cor. Eu acho que é a regularização do sistema de coleta, né, e a própria retomada de alguns setores que são geradores de aparas tem feito com que haja mais disponibilidade. E a elevação das importações. As importações recentes chegaram a 30 mil toneladas por mês. É bastante significativo, né, como adicional de disponibilidade. Então, esses movimentos em conjunto eles estão favorecendo a queda, o sistema está normalizado e nós estamos com estoques em dia, isso faz com que o processo de pressão para aumento não aconteça mais e, pelo contrário, existe uma oferta hoje maior, talvez até que a demanda, e isso tem impulsionado esse processo de queda, né? E ele tem acontecido aí numa velocidade bastante rápida, inclusive. A gente tem acompanhado o boletim da Angut, né? Que já saiu, inclusive, os dados de julho, são públicos, e a queda teve uma queda importante já de junho para julho, né? O percentual ficou ao redor de 10%, mais ou menos, né? E menos, talvez. Então, está numa dinâmica realmente de queda importante. E outra coisa interessante é que em junho, né, a gente já maio e junho, o preço da importação, as aparas importadas já colocaram um teto no preço das aparas locais, né? A gente compara aqui o preço CIF da fábrica, da para importada e da para comprada no mercado local, e nesses 2 meses a gente já tinha o preço da importada chegando praticamente no preço da para local, o que significa, até a gente chegou a falar sobre isso em alguma das lives que a gente fez, de que era um teto ali para o preço das aparas que a gente estava vendo, né? E de fato se confirmou. É interessante, né, que chegou exatamente no valor das importadas, e elas ainda têm a vantagem de ter uma qualidade melhor, né? Porque as aparas americanas, a maior parte, são de fibra virgem, então é quase compra de celulose, né? E com fibras mais resistentes, né? Porque muitas florestas são nativas e com um tempo de formação muito maior do que no hemisfério sul, e isso acaba favorecendo aí, ó, a qualidade, né, dos produtos. Temos mais duas aqui. Marcelo Hassen.
Obrigado, Marcelo. Boa tarde e parabéns pelos resultados. Qual é a participação do e-commerce hoje nas vendas de papelão do lado da Irani? A empresa espera que essa participação aumente ao longo dos próximos semestres e anos? Esperamos muito, né? Eu acho que é uma forma de venda que veio para ficar e se fortalecer, né? Eu acho que faz parte desse novo momento da humanidade, né? E formas e comportamentos que mudaram com a pandemia. Então, é muito grande o impacto. Agora, nós não temos, como eu falei ainda, qual é a participação, porque o e-commerce não é um segmento. Nós temos todos os cortes que a gente tem, tanto internos quanto setoriais, são por segmentos alimentício, químico, higiene e limpeza. Então, são segmentos definidos aí pela natureza dos negócios e não pela forma de comercialização, né? Então, nós não temos esse corte e é difícil de calcular e ter isso preciso, mas o impacto é bastante relevante, é só a gente ver a nossa experiência, né, de compras online e teledelivery, o quanto de embalagem de papel a gente recebe em casa, né? E isso teve um impacto muito importante nas nossas vendas. Nós somos líderes de mercado no papel de sacolas, né? Lançamos há alguns anos o Bagcraft e se consolidou, né, como o principal papel para sacolas no Brasil, que é um papel à base de fibra virgem e aparas, e com certificação FSC e com brilho, né? É um papel que tem brilho em função do cilindro monolúcido que tem nessa máquina específica, que acaba sendo quase exclusivo nosso. Certo. Bom, temos mais uma aqui. Se alguém tiver mais perguntas, ainda temos espaço, tá? O Nils, tudo bem, Nils? Boa tarde, pessoal. Parabéns pelos resultados. Alguma preocupação com uma possível desaceleração do ritmo de crescimento do e-commerce com a reabertura? Como enxergam a demanda olhando para o primeiro semestre de 2022? Provavelmente vai ter uma queda no ritmo de crescimento do e-commerce. A gente não vê retrocessos ou queda. Eu acho que o ritmo de crescimento deve diminuir, mas a gente vê o e-commerce se mantendo aí como uma forma de compra que veio para ficar, dadas as facilidades que tem de comparação de preços, de acesso de cidades do interior a marcas que antes não tinham. Então, assim, tem muitas vantagens e os marketplaces consolidados, com logísticas cada vez melhores, tudo isso favorece muito o crescimento do e-commerce, tanto logo após a normalização, como para os próximos anos. Então, a gente vê isso de forma muito, muito positiva. Demanda para o primeiro semestre do ano passado, sazonalmente tem uma queda natural, a gente não tem visto essa queda nem em 2020, nem em 2021, mas é esperado que se tenha uma queda de demandas no primeiro semestre em relação ao segundo semestre. Mas a gente não tem visto nos últimos anos, como eu disse. Essa é a pergunta de $1 milhão, então saber qual vai ser a demanda para o próximo ano, né? Mas a gente está esperando um mercado vigoroso também, porque essa dinâmica está se retroalimentando positivamente, né? E há um movimento de crescimento mundial favorecendo as exportações, então isso também acaba sendo uma alternativa para a colocação dos nossos produtos importante. E essa válvula que existe entre exportação e mercado interno, ela favorece a manutenção de preços, a melhoria de margens, e isso deve permanecer também no próximo ano, né? Na reabertura, né, a gente tem o papel Bagcraft, que somos o principal player no Brasil, que faz sacolinha marrom, né, essa que é muito usada em shopping, lojas muito no varejo, né, que durante a pandemia sofreu bastante segmento, que foi compensado por outros segmentos que andaram muito melhor, né? Agora é bem possível, a gente tem até um cenário de manter em grande parte os segmentos de delivery, por exemplo, que o pessoal se acostumou e se somar a uma demanda maior do varejo, das lojas, e começa a abrir e que demanda muito esse papel, essa sacolinha marrom, né? Então, eu acho que tem uma tendência bem positiva em relação a esse segmento do negócio nosso, né? Não sei se é o Henrique e o Lindomar tem algum complemento.
Eu só queria complementar os dados, né, Sérgio? Se você pegar nos últimos 3 anos, praticamente o e-commerce dobrou a participação no varejo e com a tendência para os próximos anos aí de atingir 20%. Temos uma estimativa hoje, estimativa de 14%, uma tendência muito forte aí para os próximos anos de crescimento, né? 14% do varejo brasileiro hoje é e-commerce, né? 2020, projeção para 2021, e projetando chegar a 20% nos próximos anos. Só para vocês terem uma ideia, na China hoje 55% do varejo ele é online. Então, é uma tendência mundial, né, nas economias desenvolvidas já com níveis acima de 20%, e o Brasil avançando muito aí nesses últimos 2 anos. A nossa projeção de crescimento para e-commerce, inclusive, é maior do que Estados Unidos e China para os próximos anos, né? É algo realmente... Sim, porque... mudança estrutural, né? Sim. Muito bem. Henrique, algum complemento sobre sacolas? Não. Foi muito bem dito aí, complementado pelo Divan. Só lembrando, né, que o projeto lá um dos projetos que a gente tem é para aumentar a capacidade desse papel para sacola no ano que vem, que é o projeto da máquina 2 ali que está na nossa plataforma Gaia. Gaia 3. Gaia 3. Não temos mais perguntas aqui, não sei se alguém gostaria de falar. Então, deixamos aí aberto para quem quiser fazer alguma pergunta adicional. Em não havendo, então agradecemos aí a presença de todos e até o próximo. Espero que melhor que esse ainda. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau, Tchau. Abraço. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.